falar um pouquinho sobre bem-estar nas empresas. Orientações importantes para você. Inclusive, você ouvinte CBN pode participar conosco, pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Tem uma pergunta a fazer ao especialista Ricardo Siqueira Campos, 999-22-5796. Ricardo, satisfação recebê-lo aqui, bom dia. Prazer é todo meu, bom dia. Hoje, qual é a maior dificuldade nessa relação dentro da empresa, entre funcionários? O que mais se observa e quais são as orientações básicas? Então veja só, nós estamos num mundo em constante evolução e as pessoas hoje precisam também, cada vez mais, se prepararem para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho, conforme o mundo foi mudando, o mercado de trabalho também vai evoluindo, também vai mudando. Veja só, hoje as empresas não contratam mais só pelo QI, só pela capacidade cognitiva que a pessoa tem, só sobre a bagagem estudantil, vamos assim dizer. Hoje as empresas estão olhando muito também para a qualidade emocional daquele funcionário. E é isso que faz com que as pessoas venham se diferenciar nesse mercado de trabalho. Você pode ter pessoas extremamente competentes, cognitivamente falando, vamos dizer assim, com muita bagagem, muito diploma, muito conhecimento, mas quando chega nesse quesito emocional, elas perdem a vaga para aqueles que tiveram, muitas vezes, até menos recurso cognitivo, vamos assim dizer. A parte emocional hoje está contando muito. É interessante isso, doutor, a gente observa no passado. As pessoas, parece que o emocional não ficava tão em evidência. Sim. E agora, com esse volume de informações, com a concorrência, muita informação, às vezes as pessoas não têm a condição de administrar as informações. Isso. E o emocional, ele é fundamental realmente. Fundamental hoje. Para qualquer relação de trabalho, qualquer relação humana, sempre foi importante. E o trabalho não deixa de ter aquela relação humana. Nós temos que entender que aquele modelo que existia antigamente, ele foi bom para aquela época, para a produção daquela época, mas hoje é diferente. Veja só, hoje a maioria dos jovens já entram na universidade, entram na faculdade, se preparam, né, tem todo o seu aparato ali tecnológico, tem todo o seu aparato, né, de matérias, de disciplinas, mas lá na frente, quando você vai para uma entrevista de emprego, veja só, tem dois candidatos com a mesma faculdade, entendeu? Com a mesma bagagem de conhecimento. O que vai diferenciar um do outro na hora da contratação? Pode ter certeza absoluta que vai ser esse coeficiente, não mais intelectual só, esse coeficiente emocional também conta muito. Se ele vai conseguir trabalhar em equipe, se ele vai conseguir se dar bem nas relações dentro daquele trabalho. O Rodrigo, obrigado Rodrigo pela participação, ele envia aqui uma pergunta e ele diz o seguinte: às vezes nas empresas, a gente observa, e na empresa que eu trabalho, há muitas conspirações, há muitos exageros e isso acaba mexendo com o nosso emocional. Eu sou responsável por um departamento, gostaria de uma dica aí do Ricardo sobre como controlar as emoções. Às vezes vou para o trabalho, ele complementa aqui, tranquilo para fazer um dia, como é que ele coloca aqui? Para um dia bastante produtivo. No entanto, às vezes uma ação de um companheiro me causa bloqueio. É isso, doutor? Acontece muito isso. Então, o que acontece? Quando a gente não consegue mudar o outro, e é muito difícil você mudar o outro, você tem que começar a pensar em mudar a maneira como você vê aquela situação. Provavelmente você pode, por exemplo, uma empresa chega lá, o seu chefe é muito rude ou aquele local de trabalho te causa muito estresse. Então o que você vai ter que fazer? O outro é fazer a sua terapia, fazer o seu trabalho ali, vamos dizer assim, ser psicoeducado, fazer a sua terapia para que você veja a situação de maneira diferente. Porque aquele seu colega não vai mudar o jeito dele ser, a situação vai continuar sendo a mesma, mas quando eu começo a olhar de maneira diferente, ressignifico aquela situação, eu passo a não ter esse sofrimento, ou eu passo a ter menos sofrimento. Mudar o outro é muito difícil. Mudar a si próprio, buscar mudança, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal é uma coisa que esse nosso ouvinte pode fazer. Porque se ele esperar o outro fazer, isso não vai acontecer. E o pensamento positivo? Por exemplo, só vai para a empresa e ele está ali sempre pensando de forma positiva e trabalhando, se dedicando, ou às vezes ele fica meio desmotivado e qualquer ação, qualquer palavra ao redor, ele já começa a enxergar os macaquinhos e isso perturba também. Como controlar isso, doutor? Então veja só, o pensamento positivo ele é importante, você ir otimista, você ir animado para o trabalho, isso é fundamental. Somos o que pensamos. As nossas ações, os nossos comportamentos passam por esse processo mental, passa pelos pensamentos.
Agora, só pensar positivo muda a sua realidade? Não. Isso não é o tudo, isso é parte de um todo, entendeu? Então é muito importante que essa pessoa ela entenda como ela funciona, quais são as crenças que ela tem, quais são as bases de crenças que ela tem, porque dessa maneira os seus pensamentos vão mudando com o longo do tempo e ela vai conseguir ir otimista e chegando lá, se houver um problema, aquilo não vai tirar ela do foco, entendeu? O grande problema é que as pessoas saem otimistas, mas qualquer coisinha que acontece desmorona tudo. Por quê? Porque existe algo a ser trabalhado com esta pessoa, para ela ser mais resiliente, porque a vida ela é dura mesmo. As situações são difíceis, vai ter tribulação lá fora, vai ter luta lá fora, e ela tem que estar totalmente preparada para quando esse evento acontecer, não tirar o pique dela, entendeu? Não tirar o ânimo dela. E essa foi a observação do Gilson. Obrigado, Gilson. Está aí a resposta do Dr. Ricardo Siqueira. 11h54, nós temos aqui mais algumas observações, mas precisamos encerrar com o Dr. Ricardo Campos, psicólogo, coach. De repente a gente marca para uma outra ocasião aí, para algumas outras observações também. Mas é um assunto interessante, dá para perceber realmente que as pessoas gostam de participar. O Jair falou que realmente não só o otimismo só não resolve, não é? O doutor já comentava a respeito, mas são várias dicas e, sobretudo, uma mensagem final para quem nos acompanha agora, tanto para o empregado como o empregador também, doutor. Isso é isso que eu ia falar, eu estava aqui até ansioso para dizer isso aí. Veja só, as empresas precisam despertar. É um novo modo de você tratar o seu funcionário. As empresas que levam qualidade de vida, veja só, as empresas que ensinam apenas inteligência emocional para os seus funcionários, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, avaliou 188 multinacionais, empresas gigantes, multinacionais, e ele viu que os executivos que sabiam lidar com emoções e ensinava isso para sua equipe, eles produziam 20% a mais na sua receita. Então, trabalhar isso nos funcionários gera lucro, as empresas precisam acordar para isso. Treinamento é fundamental para a sua empresa. E para você também que está aí como trabalhador, busque se desenvolver. Quanto mais você se conhece, mais resiliente você fica e você vai conseguir lidar melhor com as suas emoções e, consequentemente, você vai crescer dentro da empresa. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Aí eu que agradeço. Conversamos com o Ricardo Siqueira Campos, psicólogo, coach, especialista nesse assunto, com orientações importantes para todos nós. 11h56.